estudo online. Hoje vamos estudar a matéria no Reino Interior, do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. No Reino Interior, capítulo 24. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Palavras de Paulo, anotadas em Romanos 14,19. Não podemos esperar por enquanto que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Veja o que o orientador, Espírito Emmanuel, está nos afirmando, que o Evangelho de Jesus vai obter vitória sobre o espírito dos povos. Mas ele afirma ainda que não vai obter a vitória imediata. É uma gradativa conquista, é um avanço, é um passo a passo. A influência do Evangelho é manifesto no mundo, em todas as coletividades. Não é? Então veja que a Bíblia Sagrada, o Evangelho do Senhor Jesus, é de conhecimento de muito tempo. Praticamente toda a humanidade já conhece. Entretanto, a prática é gradativa, é lenta. Ainda muita gente não estuda, não pratica, não lê, não leva em conta o conhecimento. Então, a influência do Evangelho é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, nos referindo às massas humanas, temos que verificar que a transformação é vagarosa e difícil. Então, o que nós devemos fazer é realmente uma reflexão da necessidade de reforma íntima, fazer com que a transformação seja contínua e produtiva, de maneira a transformar os conteúdos da alma com as qualidades de Deus. É preciso que a pessoa se torne mais compreensiva, mais bondosa, tenha misericórdia, tenha amor e entendimento entre as pessoas. No reduto do lar doméstico, as pessoas precisam se entender mais, ter melhor amizade, coleguismo, entendimento entre todas as pessoas, a começar pelo reduto doméstico familiar. No âmbito da coletividade, a família é um instituto mais importante que existe na vida de qualquer pessoa. É dentro do lar que se começam os passos para a vitória, para o êxito, para a grandiosidade da vida. É dentro do lar que nós começamos todos os passos para os avanços rumo à eternidade. Então, a influência do Evangelho é manifesta no mundo em todas as coletividades, não tenha dúvida, isso é de fato. Porém, diz aqui que a transformação é vagarosa e difícil. Todos os dias devemos fazer uma reflexão, uma reforma íntima das nossas qualidades interiores. Precisamos dar uma repensada. Será que ainda temos ímpetos de irritação, de raiva, de impaciência, de intolerância? Precisamos transformar todos esses conteúdos na capacidade de pensar melhor nas coisas, colocando-se no lugar da outra pessoa, tentando entender bem, de forma a não causar transtornos, desarmonia, conflito, atrito, desarranjos dentro do segmento da vida humana.
Então, a transformação é vagarosa e difícil. Nos dias atuais, na situação em que vivemos, com essa situação tão desastrosa do mundo externo e que nos atinge drasticamente, precisamos fazer uma profunda reforma íntima a respeito das nossas qualidades, porque o estado desse vírus, o vírus coronavírus, é o espírito. Então, o espírito é imortal, eterno e indestrutível. E o espírito foi criado por Deus. Então, como nós já dissemos das vezes anteriores, esse espírito foi criado de forma a fazer o bem para a humanidade, não causar tantos danos tão dramáticos, tão pesarosos, tão irreversíveis ao homem, por causa da mente humana, por causa dos transtornos que cada um carrega dentro de si e exteriorizando as qualidades que tem dentro da alma para todas as pessoas. Então, essas más vibrações permanecem como ondas na humanidade, na atmosfera. E, em virtude dessas ondas malévolas que os seres humanos emitem ou emitiram, é que fizeram a mutação do espírito, do vírus, de sua posição inócua para a situação agressiva. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Então, na esfera particular do discípulo, esse conhecimento das verdades do Evangelho podem ser colocados em prática imediatamente. E, de fato, eles manifestam resultados concretos e imediatos. Toda boa palavra constrói um bom ambiente, uma boa atmosfera. E toda boa palavra também é uma situação que fica permanentemente gravada na alma de quem estiver proferindo a boa palavra. E a vibração também permanece na atmosfera, na humanidade, também de forma inapagável. E constituem força de atração de coisas boas, não de coisas malévolas, maléficas. Por isso, precisamos colocar em prática o Evangelho do Senhor Jesus. Coloque em prática e os resultados são imediatos, como diz aqui. Não é? Cada discípulo possui o seu reino de sentimentos e raciocínios. Por certo que cada ser humano aqui na Terra tem a soberana distribuição de Deus, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Cada um pensa e fala o que deseja o coração. Daí, como está escrito aqui, possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências. Significa o seguinte: cada ser humano fica sujeito à própria ação do que se fala, do que se constrói, através das palavras, pensamentos, atitudes e ações. E isso constitui uma ação que, em contrapartida, encontra a reação, ou seja, o efeito da causa. E, sem dúvida alguma, enquanto não manifestar o devido efeito ou a devida reação, a situação não se equilibra. Não é? Por isso, melhor que tenhamos capacidade de todos os dias manifestar boas palavras, boas atitudes, sorrir alegremente, ser benéfico, ser bondoso para todas as pessoas. Por isso que aqui está escrito que cada um possui o seu reino de sentimentos e raciocínios.
pensamentos e criações. Cada pessoa tem que se responsabilizar pelo que pensa. Não é porque se pensa de uma forma irritada, tentando constranger a outra pessoa, ou então tentando ofender a outra pessoa, causando uma má impressão, tudo isso constitui criações, de forma que permanecem inapagáveis, gravadas na própria alma, e vão construir forças para as reações, as manifestações concretas no ambiente e na vida. Por isso, o reino individual de cada um deve ser extremamente luminoso, cheio de palavras construtivas, pensamentos e sentimentos benéficos para si e para todos. Não queira para o outro o que não gostaria que fosse para si mesmo. Então, mantenha o seu reino como o reino de Deus, repleto de alegria e felicidade. Por isso, todos os dias, pelo menos meia hora de manhã e meia hora no final do expediente à noite, tente concentrar a mente no reino perfeito de Deus, cheio de harmonia, de alegria, de saúde, de paz. Todos os dias concentre a sua mente e mentalize essa perfeição do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Na oração que fazemos todos os dias, medita um pouquinho como seria o reino de Deus aqui na terra. Como Deus iria governar o mundo. Não seria com amor, com sabedoria, com muita bondade e compreensão? Quanto tempo ainda vamos demorar para chegar nesse nível? Se praticamente toda a humanidade conhece a prece do Pai Nosso. Então é preciso refletir pelo menos meia hora por dia, concentradamente, para transformar os conteúdos da alma. Medite na perfeição do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Deus, fazei com que o reino de Deus se manifeste aqui e agora, imediatamente na nossa vida, no nosso meio, no nosso ambiente. Então, cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios. Faz com que esse seu reino seja preenchido de luz, de harmonia, de palavras proveitosas, de boa vontade. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Então veja o que o orientador espiritual Emmanuel diz, né? Que o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Não tenha dúvida. É preciso seguir os seguintes passos. Primeiro, ter conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus, da prece do Pai Nosso, refletindo nos seus conteúdos, gravando profundamente na mente interior. Segundo, com a força da boa vontade, manifestar boas palavras, ter o bom sentimento de felicitar o ambiente, as pessoas, a todo momento. Esse esforço de querer bem a todas as pessoas faz com que o conteúdo gravado na alma, os dados do Evangelho, comecem a se exteriorizar naturalmente, transformando a sua vida e o ambiente. Então é preciso, primeiro, conhecer o Evangelho, refletir sobre seu conteúdo, gravando no profundo da alma. Segundo, fazer o esforço de praticar, falando coisas boas, para que o conteúdo do Evangelho se manifeste como força de manifestação na sua vida. Então diz aqui, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Façamos deste mundo o verdadeiro reino de Deus.
não é? Se todos os dias nós oramos, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como seria o céu que tanto nós falamos? Como seria o céu que o Senhor Jesus nos ensinou? Esse céu, será que é tão longe? Por que na prece do Pai Nosso diz: Pai nosso que estais nos céus? Não é? Esse céus não significa diversos locais? São vários mundos denominados céus, não é? Então, o local onde nós estamos já é um mundo do céu, um dos mundos considerado céu. Porque Jesus nos disse aqui mesmo, na terra, o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós já estamos vivendo no reino dos céus, o reino de Deus. E por que as maravilhas, as qualidades boas do reino de Deus não se manifestam na nossa vida cotidiana? Primeiro, porque nós não reconhecemos o reino de Deus dentro de nós. Segundo, não sabemos como manifestar o reino de Deus. Não é? Não praticamos. Para que o reino de Deus se manifeste, é preciso praticar as qualidades de Deus ensinadas pelo Senhor Jesus no Evangelho do amor. Então, praticando esse Evangelho, todos os momentos, incansavelmente, podemos manifestar o reino de Deus que está dentro de nós, de cada um. Nas condições atuais, neste mundo tão caótico, onde o egoísmo impera, onde o imediatismo da matéria toma conta de todas as coisas, como seguir fidedignamente as qualidades de Deus do Evangelho? Aparentemente, vamos ficar com a impressão de termos sangue de barata, como no dito popular. Mas, no entanto, a caminhada é individual. Aquele que, devagar, passo a passo, vai conquistando as qualidades de Deus no coração, é aquele que vai caminhando à frente em direção à evolução que tanto buscamos em todos os momentos. Então, mesmo que seja uma pessoa, talvez, individualizada no caminho eterno da perfeição, coloque em prática o Evangelho do Senhor Jesus. Pratique todos os dias de manhãzinha, meia hora, concentração. Concentre-se mentalizando o reino de Deus, as qualidades de Deus e como seria o céu prometido pelo Senhor Jesus. Medite em todas essas coisas, no brilhantismo da sua alma, do seu espírito, rumo ao eterno caminho da evolução. À noite, da mesma maneira, faça uma reflexão, concentre a mente na oração, tente imaginar: venha a nós o vosso reino, relembrando as boas qualidades de Deus em sua alma, de maneira que consolide no profundo de sua alma todas as boas qualidades ensinadas pelo Senhor Jesus. E assim, você pode fazer exteriorizar-se imediatamente em boas obras o Evangelho do Senhor Jesus. No ensinamento deixado pelo Senhor Jesus, ele afirmou: a cada um segundo suas obras. Então, cada um que se responsabilize na construção de um bom caminho, um bom destino, fazendo boas obras com boas palavras, palavras de Deus, qualidade de Deus em todos os momentos. Quero agradecer imensamente sua atenção. O livro que estudamos é Vinha de Luz. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Neste momento, vamos fazer a oração pela paz da humanidade. Peço a todos que acompanhem
mentalmente. Senhor, fazer fluir sentimentos de amor, harmonia e paz, estabelecendo a concórdia e entendimento em todas as pessoas da terra. Que a sabedoria e amor de Deus se manifestem em todos os lares. Buscamos na glória do Senhor um mundo preenchido de paz, harmonia e amor em todos os homens da humanidade. Que o viver de cada um esteja de acordo com a vontade de Deus. Assim seja, graças a Deus. Nesse site, você pode adquirir os livros de orações, fazer os pedidos de orações, agendar consultas e orientações online. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.